Deus abençoe grandemente a sua vida. E hoje nós vamos estar falando sobre rejeição. Rejeição. Eu queria, de repente, ouvir de você, se você quiser, obviamente, né? Existe alguma área ou algum momento da sua vida que você se sentiu rejeitado? Só coloca aí sim, não, ou talvez. De repente você sentiu-se rejeitado nos relacionamentos, né? Sentiu-se trocado. De repente você sentiu-se rejeitado dentro da própria igreja, né? Você sentiu assim que as pessoas cortavam volta de você e você fala, puxa, mas o que que eu fiz, né? O que que eu fiz de errado, né? De repente você se sentiu rejeitado. Coloca aí, a você já se sentiu rejeitado em algum momento da sua vida? Sim ou não? Coloca aí, estou esperando. Dá um clique aí. Vamos lá, Laura. Vamos lá, Viviane, Magda, Maria Aparecida. Dá um salve aí. E você que está aí sujeito ao culto, né? Tem umas pessoas que, é igual eu estava fazendo aula de inglês agora, eu não mostro a minha cara, né? Eu fico meio sujeito ao culto, fico assistindo a aula, mas só participando assim, no áudio, né? Não mostrando a cara, né? E eu quero que você mostre essa cara, né? A Magda está dizendo que sim, já se sentiu rejeitada. E aí, e os demais galera aí, já se sentiu rejeitado em algum momento da vida? É, seja verdadeiro, né? Porque uma das coisas que às vezes a pessoa rejeitada, ela, ela desenvolve a negação, até para ela não sofrer mais. Não, eu não fui rejeitado. Não, eu não sou rejeitado. Não, não, não. Houve um equívoco, houve um engano. Então, a gente precisa aprender a sair da negação, porque na verdade todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós já fomos rejeitados ou então estamos sendo rejeitados. E hoje eu vou falar sobre um ambiente onde a rejeição, quando ela acontece, faz com que o rejeitado ele procure caminhos de rebelião, de rebeldia e que trazem terríveis prejuízos para ele e também para a família. A Bíblia fala de diversas famílias que onde a rejeição foi real, né? Dentro da família. Mas há vários tipos de família. Há vários tipos de rejeição. Eu vou discorrer hoje apenas sobre a rejeição dentro de casa. Mas, por exemplo, existe rejeição romântica. Quem nunca levou um fora, né? Quem nunca se sentiu trocado, né? Ou então quem nunca, tipo assim, eu gostava de fulano, mas fulano gostava de Beltrano, que gostava de Ciclano e que não gostava de mim, né? E aí, por causa disso, muitos de nós se sentiam rejeitados, rejeição romântica. E existe também a rejeição social. Sabe quando a pessoa ela não consegue se incluir em ambiente algum, em grupo algum, em atmosfera alguma, não consegue desenvolver uma interação social, ela se sente marginalizada, rejeitada, rejeição social. Um outro tipo de rejeição é a rejeição profissional. Às vezes acontece dentro do ambiente de trabalho, ou mesmo dentro do processo de seleção do emprego. Sabe quando a pessoa se sente rejeitada? Às vezes por causa da cor, às vezes porque ela não possui o padrão, às vezes, de beleza, de altura, de conhecimento, que às vezes a pessoa acha que a empresa está procurando e ela olha os outros candidatos e se sente rejeitado. Quantos já nos sentiram assim? Rejeição acadêmica. Nossa, passou um avião aqui. Rejeição acadêmica. Sabe quando na escola, meu Deus, eu experimentei muito disso, né? Eu não sei você, na escola, quando adolescente, quando jovem, né? E você era excluído dos convites para festa de aniversário, ou mesmo com uma partida de futebol, ou mesmo de basquete. Eu me lembro que eu não era muito bom nenhuma das duas áreas, nem no basquete, nem
no futebol, e as pessoas sempre me pulavam, sempre me esqueciam, e eu me sentia rejeitado. Puxa, ninguém me escolhe porque eu sou ruim, mas você dono de um time, né? Era um escape, né? Era uma desculpa que eu dava para mim. E aí, qual é a desculpa que você deu para você quando você se sentiu-se rejeitado na escola? Né? Às vezes o próprio professor só colocava perguntas difíceis para você e você fala, puxa, mas por que que ele faz isso comigo? Só para me expor, só para me envergonhar. De repente você se sentiu rejeitado na escola. Existe a rejeição racial, racial, né? Os olhos é muito puxado, a cor é muito clara, é muito escura, e essa rejeição ela é de ambas as áreas, né? Lados, vamos dizer assim, né? É o branquinho sentindo rejeitado porque ele é branco, é o negrinho sentindo rejeitado porque ele é negro, é o amarelo sentindo rejeitado porque é amarelo, e não é diferente dos outros, né? É a rejeição cultural, racial. Existe a rejeição física. Essa eu também padeci no paraíso, né? Quando adolescente, quando jovem e até quando adulto, né? Eu sempre compartilho isso, né? Porque eu fui começar a aprender a sorrir quando eu tinha 20 anos, 20 para 21 anos de idade. Porque eu não sorria, porque eu tinha uma má formação nos meus dentes e aí eu dava risada tapando a boca, né? Ou então dava aquela risada fechada. Por quê? Porque eu me sentia excluído, rejeitado, porque todas as pessoas tinham as suas dentições perfeitas e a minha não. Então eu me sentia assim, me sentia rejeitado por causa da minha cor, do tom da minha pele, né? Do jeito do meu cabelo, né? Que era meio encaracolados, né? Ou enrolados, ou carapinha, como queira, né? Mas era a rejeição. Então a rejeição é algo que todos nós passamos, estamos passando ou iremos passar em alguma área da nossa vida. E se nós não soubermos lidar com a rejeição, certamente nós vamos habitar em algumas prisões. E às vezes a prisão da rebelião, a prisão do pecado. Guarda bem isso, porque de repente isso serve como um autodiagnóstico, né, para nós mesmos. Porque a rejeição é uma das dores mais agudas, mais profundas que o ser humano pode experimentar. Agora, você imagina você experimentar a rejeição dentro de casa? Que eu quero falar sobre isso. A rejeição familiar. Meu Deus. É um lugar onde você esperava ser aceito, jamais experimentar nenhum tipo de sentimento, mas infelizmente, né, desde quando o pecado entrou no mundo, a gente observa que a rejeição ela se manifesta nas mais diversas áreas, nos mais diversos níveis nas nossas vidas, nas famílias. Por exemplo, dentro do contexto de família, eu não sei se você lembra daqueles dois irmãos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Jacó era o preferido da mãe, Esaú era o preferido do pai. Então, com certeza, Jacó se sentia rejeitado pelo pai e Esaú se sentia rejeitado pela mãe. Por quê? Porque tinham preferências. Então, com certeza havia confusão. E o resultado você pode observar quando Jacó engana Esaú, engana o próprio pai. Por quê? Porque sentia eles como adversários, como concorrentes, e não como consanguíneos, como parte. Então, você observa que a rejeição dentro da família é um negócio absurdo e muito comum. Eu posso tirar por mim mesmo, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos. E a minha mãe tinha assim uma certa preferência pelo meu irmão. Por quê? Porque ele dava mais trabalho. Mas a gente não via dessa forma. Quando criança, quando adolescente, quando jovem, a gente via os cuidados,
a preferência, a atenção era devotada a esse irmão, e os demais ficavam assim, se sentindo rejeitado, marginalizado, discriminado, não pertencente àquele ambiente. E por causa disso, muitos de nós poderíamos ter enveredado por um caminho de rebelião, como a gente observa em alguns cenários dentro de personagens bíblicos. A Bíblia fala duas passagens. Uma delas em João capítulo de número 4. Fala sobre a mulher samaritana. Aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus vai àquele lugar apenas para se encontrar com aquela mulher. Havia um projeto dos céus para resgatar, para salvar aquela mulher. E Jesus descobre qual era o problema daquela mulher. Que ela era uma mulher que já havia tido 5 maridos e agora estava com um outro marido que não era dela. Agora, eu me pergunto por que essa mulher ela não conseguia uma plena realização dentro do primeiro casamento, com o seu primeiro marido. Com certeza essa mulher, ela se sentiu rejeitada, talvez no primeiro casamento, ela se sentiu rejeitada no segundo, ela se sentiu rejeitada no terceiro. Essa rejeição construiu nela uma rebeldia, uma válvula de escape. Então eu vou me relacionar com as pessoas e eu não quero mais nem saber. Se eu for rejeitada de novo, não me importa. Ou seja, a rejeição dentro do contexto daquela família, dessa mulher, talvez pai, mãe, produziu nessa filha essa rebelião. E ela não conseguia realização em casamento algum, até se encontrar com Jesus. Um outro personagem que eu acho muito interessante também, eu mencionei a respeito dela ontem, na celebração da noite. Está em João capítulo de número 8. Fala sobre a mulher que foi pega em adultério. Alguém poderia dizer, não, ela estava adulterando porque ela é sem vergonha. Ela é mau caráter. Mas o que é que faz uma pessoa perder a vergonha? O que é que faz uma pessoa a viver uma vida de libertinagem? O que é que faz uma pessoa enveredar por um caminho de drogas e ser cativo das drogas? O que é que faz com que a nossa sociedade hoje esteja experimentando, sabe, esse caos social, essa desintegração familiar? O que? Com certeza, esses problemas foram gerados já dentro de casa, onde pais têm a preferência para determinado filho por causa do comportamento, ou para determinada filha por causa do comportamento, e assim por diante. E o resultado disso é que muitos desses rejeitados, eles procuram a válvula de escape e parte para a rebelião. E o que é uma rebelião? A rebelião, muitas vezes, nada mais é do que um pedido de atenção. Ei, por favor, me ame. Me ame. Então, a rejeição familiar, ela pode produzir na vida do indivíduo a rebelião. Isso faz com que muitas vezes a pessoa acabe com a sua vida, parta para a marginalidade ou para uma vida de pecado, com distorções até na sua identidade sexual. É verdade. Por quê? Houve um quadro de sentimento de rejeição dentro do contexto da família. Por isso que é importante isso. Mas antes de eu falar de um outro personagem, quero mandar aqui um abraço também para Cris. Cheguei. Que bom. Vladi Corral. Que Deus abençoe você. O Claudinei, o Ney, a Tereza, mãe do Gabriel, Matilde sempre ligadinha conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A Zeni, a mãe da Laura, né? Também ligadinha conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos falando sobre essa rejeição dentro do contexto de família. Eu não sei se você já vivenciou isso dentro do contexto da sua família. Eu não sei se você está produzindo isso dentro do contexto da sua família. Sabe? Preferindo um em detrimento do outro. Ou fazendo mais para um do que para o outro.
É algo extremamente terrível. Agora, uma família, né? Essa família é bem interessante, bastante conhecida. A família de Davi. A Bíblia começa a falar sobre a família de Davi em 1 Samuel, capítulo de número 16. 16, isso. 1 Samuel, capítulo de número 16. A Bíblia diz que Samuel, o profeta Samuel, é enviado até a casa de Jessé, o pai de Davi. E ali o profeta, ele convoca toda a família para eles terem um momento de refeição, um momento de confraternização, um momento de até de busca de Deus. E toda a família foi convocada, menos um, Davi. Davi, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas. Toda a família fora convocada para um momento nobre, um momento especial, um momento único, um momento em que a família era para estar toda reunida, mas um foi excluído dessa reunião familiar. Eu fico imaginando o que Davi viveu, sentiu, quando ele ficou sabendo que havia uma galera se reunindo na casa dos seus pais, todos seus irmãos, né, tudo a caráter, tudo com banho tomado, né, barba feita, todo mundo ali pronto para receber o profeta, para que eles pudessem oferecer um sacrifício a Deus, ou seja, fazer um culto, e Davi não foi convidado. Eu fico imaginando o sentimento dele, que ele poderia ter desenvolvido. Ele poderia ter desenvolvido. Porque se há algo que eu já disse aqui, já disse algumas vezes na igreja, é algo que tem que ser um balizador para as nossas vidas. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Eu não sei o que fizeram com aquela mulher samaritana de João, capítulo de número 4. Eu não sei o que fizeram com aquela mulher que fora pega em adultério de João, capítulo de número 8. Eu não sei o que fizeram. Mas eu posso ver o que ela fez com aquilo que fizeram com ela. Partiram para uma rebelião, partiram para uma vida de pecado. Agora, com Davi foi diferente. Porque uma outra coisa que eu aprendo, e tenho aprendido e tenho praticado, que nós só somos feridos se nós permitirmos. Não importa quem produz a ferida, seja próximo, porque só alguém próximo também tem acesso para nos ferir, não é verdade? Mas a gente só é ferido se nós acusarmos o golpe, se nós permitirmos sermos feridos. Ou seja, você pode ter a opção que Davi escolheu. Ele escolheu não sentir ofendido, ele escolheu não sentir-se rejeitado, ele escolheu desenvolver uma outra perspectiva no seu coração. Olha que coisa interessante. Talvez ele se sentiu até honrado, né, pelo fato de ser responsabilizado em cuidar do patrimônio da família, que eram as ovelhas. Olha que perspectiva diferente. Talvez todos os irmãos e viam Davi, né? Esse aí é a rapa do tacho, esse é o mais novo, esse é aquele que fica cuidando das ovelhas. Você observa eles falando isso no capítulo seguinte, no capítulo de número 17. Porque eles falavam, oh, por que você está aqui? Era para você estar lá cuidando daquelas ovelhas, né? Como se fosse um serviço baixo, né? Algo insignificante. Então era assim que os irmãos viam Davi. Só que Davi, ele não se via dessa forma. Então, aí voltando para você, querido internauta, e que está ligado aqui, eu não sei quais os tipos de rejeições que você possa ter experimentado até dentro da sua própria casa, do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus irmãos, da sua mãe, não importa, tio, tia, primo, primo, não importa qual o nível de parentesco,
que tentou produzir em você essa ferida da rejeição. Lembre-se, você só é ferido se você permitir. E lembre-se de outra coisa, que isso é chave. O diabo só tem a autoridade que você dá para ele. Porque todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus. E Jesus está em você. Então, se você faz uso dessa autoridade, você simplesmente vai dizer: show, sai daqui. E não vai dar autoridade para ele acusar você, para ele colocar, sabe, mais gasolina nesse fogo, sabe, para deixar você mais irritado pelo fato de você ter experimentado uma decepção dentro de casa. Davi agiu de maneira diferente, a tal ponto que eu vejo que Deus já está de olho em Davi. E eu vejo que Deus já está de olho em cada um de nós. Mas a maneira como nós nos comportamos diante dos sentimentos ou das oportunidades que nós somos feridos com a ferida da rejeição, eu acho que Deus, ele avalia muito bem o nosso coração. Porque aqui eu pontuo uma outra coisa. Ninguém é colocado no topo das realizações sem antes aprender a lidar com as cargas de rejeições. E elas muitas vezes começam dentro de casa. Começou na casa de Davi. Ele foi excluído. Mas Deus não havia excluído ele. Deus havia tido um propósito com a vida dele. E a Bíblia diz, se não me falha a memória, no capítulo 16 de 1 Samuel, verso 11, se não me falha a memória, que o profeta pergunta para Jessé: escuta, não tem mais nenhum membro da família? Aí ele fala: tem sim, tem o Davi, a rapa do tacho. Ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel fala para Jessé: nós não vamos assentar à mesa sem antes que ele venha aqui. E quando Davi chega, Deus fala para o profeta: esse é o homem que eu tenho colocado e quero que você o unja como rei em Israel no lugar do rei Saul. Uau! Significa o quê? Que por mais que você se sinta ou sentiu rejeitado, há um Deus que ele não te rejeitou, ele sempre esteve com seus olhos sobre você. Então, a maneira como você reage à rejeição é que vai determinar qual é o seu fim. Aquelas mulheres que eu mencionei, o fim foi o pecado. A casa de Jacó e de Esaú, seu pai Isaac, a Bíblia diz que um enganou o outro, um trapaceou o outro, um mentiu para o outro, um roubou, enganou o pai, enganou o pai. Para quê? Para talvez sufocar, sabe, a dor da rejeição, porque o pai Isaac, ele preferia Esaú, que era caçador, que era o cara mais marombado. Jacó não, era mais franzino, era um garotão, né? Então ele preferia. Só que Jacó, talvez com todo esse sentimento, né, de revolta dentro dele, falou: não, meu pai, eu vou enganar meu pai. E com a ajuda da mãe, ele se veste com uma pele de animal e ele engana o pai dele. Por que isso? Por causa da rejeição. Agora com Davi foi diferente. Com você que de repente tem experimentado a rejeição dentro de casa, pode ser diferente. Pode ser diferente. E se você porventura partiu para rebelião, sabe, para contrariar, já que os meus pais não se importam comigo, então eu vou envergonhá-los, eu vou feri-los, eu vou machucá-los, vou fazer tudo aquilo que vai desagradar eles. Você pode até fazer isso, mas torça para encontrar-se com o Senhor Jesus, como aquela mulher samaritana encontrou, como aquela mulher que foi pega em adultério encontrou Jesus. Aí teve a sua história mudada e você pode também
ter a sua história mudada. Rejeição. Rejeição familiar. Está aí uma prisão doméstica, uma prisão sem muro doméstica. Eu quero convidar você, de repente, a compartilhar esse link com alguém que, de repente, está dentro de um contexto de uma família e se sente rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo cônjuge, pelos filhos, porque isso é muito comum. Isso acontece com grande frequência na maioria das famílias. Por isso, você observa o grande índice de pessoas vivendo uma vida de pecado, de vícios, seja vício nas mais diversas áreas, na prostituição, na drogadição, no alcoolismo, na violência. Com certeza, quando a gente observa esses sintomas, porque eu chamo isso de sintoma, sabe? O pecado, a drogadição, a prostituição e tudo isso que não convém nem ficar enumerando aqui, são sintomas. Agora, as verdadeiras causas, ou seja, aquilo que levou a pessoa a desenvolver aquele hábito é que precisa ser descoberto e tratado. E muitas vezes as causas estão dentro do seio familiar, onde há necessidade de pais reconciliar-se com filhos, filhos reconciliar-se com pais, irmãos reconciliar-se com irmãos, como fez Esaú e Jacó. Só assim a harmonia vem, só assim a bênção estabelece, só assim a herança é desfrutada. Ei, faz isso, compartilha isso com alguém. Mas eu vou ficando por aqui, mas eu quero deixar aqui um abraço aí para todos vocês que estão ligadinhos aqui, que Deus abençoe e que se você experimentou algum tipo de rejeição, você sentiu-se rejeitado dentro do contexto da sua família, só perdoa, só perdoa. Só faz aquilo que Jesus ensinou a fazer, é da cruz, sabe? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles não sabem o que fizeram comigo. Porque muitas vezes os nossos pais só nos deram aquilo que eles receberam. Eles replicaram aquilo que eles receberam. Eles receberam rejeição, eles rejeitam. E assim por diante. Agora, isso tem que parar em você. A partir de você, um novo legado, né? Um novo ciclo. Agora não mais de rebelião, não mais de rejeição, mas um ciclo de aceitação, um ciclo de perdão, um ciclo de amor, um ciclo de crescimento, de relacionamento, de intimidade, começa em você. Você pode mudar a história a partir daqui, a partir de hoje. Ontem eu trouxe um tema de uma mensagem zerou. Você hoje pode zerar sua fatura, perdoar aqueles que te machucaram, pedir perdão para aqueles que você machucou e zerar a fatura e seguir adiante e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você.